Josué capítulo 1, versículo 5 ao 9, a Bíblia vai dizer: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas e de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deixa eu ler só esse finalzinho. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por essa noite, porque a tua presença é real, Deus. O Senhor está aqui, o Senhor está conosco, como diz aqui na tua palavra. Senhor, seja entronizado nesse lugar. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade em nosso meio. Que o Senhor venha quebrar cadeias nessa noite, que o Senhor venha trazer liberdade aos nossos corações, que o Senhor venha curar, venha salvar, venha renovar, Deus, venha operar em nossos corações nessa noite. Senhor, nós rejeitamos toda distração, toda perturbação, tudo aquilo que vem para tentar roubar, Deus, a tua palavra, nós rejeitamos em nome de Jesus e pedimos que os teus anjos estejam acampados ao nosso redor, ao redor dessa igreja, ministrando ao nosso favor. Que eu venha diminuir e que o Senhor cresça, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Antes da gente entrar propriamente na palavra, eu sempre gosto de trazer uma história, né? Essa é uma história baseada em fatos reais, sobre mim mesma. Quando eu era criança, eu não sei se isso é muito comum, recentemente eu descobri que talvez não seja uma particularidade da minha infância, mas enfim. Quando eu era criança, e eu saía com os meus pais para passear, em especial o meu pai, que está bem ali, e se você conhece meu pai, essa história vai fazer mais sentido. Meu pai me treinava memorizando algumas informações para caso eu me perdesse, para caso de catástrofe, para caso de qualquer coisa. E se você conhece meu pai, você sabe que isso faz sentido. Então, eu memorizava algumas informações, como, por exemplo, o nome completo dos meus pais, telefone residencial, telefone dos meus avós, endereço da minha casa, endereço dos meus avós, toda e qualquer informação que pudesse ser relevante em caso de sobrevivência. Eu precisava memorizar essas informações. Lembrando, irmãos, que eu tenho essa cara de 20 e pouco, mas eu sou de um tempo que não havia celular disponível para todos. Então, essa informação poderia ser útil em casos de emergência e catástrofe, enfim. Só que tem um adicional, porque esse pode até você pensar assim, ah, não, beleza, importante, informação de celular e dados pessoais, ok. Mas tem uma informação adicional, e essa informação adicional que recentemente eu descobri que talvez não seja tão comum. Toda vez que a gente saía como família, e até hoje isso acontece de vez em quando, nós temos um ponto de encontro. Tipo ponto de extração de filme de ação. Tipo isso. Nós temos um ponto de encontro, caso a família, caso a gente se perca uns dos outros, nós sempre temos um ponto de encontro. Isso funciona, meus irmãos, em qualquer ambiente. Se a gente vai para a praia, tem um coqueiro, aquele coqueiro. E se a gente vai para algum lugar, tem aquele lugar que é o ponto de encontro da família. Aparentemente, isso não é tão comum. Eu descobri outro dia que não é todo mundo que faz isso quando sai, mas, enfim, a gente fazia. E, especificamente, quando a gente ia no shopping, o ponto de encontro era a escada rolante. Meu pai estava ali concordando com a cabeça, porque sempre que a gente saía, o meu pai falava, minha filha, o nosso ponto de encontro no shopping, caso você se perca, é a escada rolante. E ele olhava para mim muito sério, tal como no filme Busca Implacável. Se você viu esse filme, vai fazer mais sentido ainda. Ele falava, minha filha, se você se perder, eu vou te procurar e eu vou te achar. Tal como no filme. E ele me prometia, minha filha, se você se perder, eu vou te procurar em todas as escadas rolantes do shopping e eu vou te achar. Já adiantando, meus irmãos, eu nunca me perdi, pelo menos não que eu tenha me lembrado, não porque eu achava que o meu pai não iria me achar, isso eu tinha certeza, o meu problema era se eu ia achar a escada rolante, né? Porque existe uma diferença entre a Isabelzinha de 6 anos achar a escada rolante e o pai dela achar, enfim. Então, meus irmãos, se vocês algum dia me verem parada na escada rolante do shopping, vocês já sabem que eu estou esperando meu pai. Mas por que eu contei essa história tão curiosa sobre a minha infância?
Porque a Isabel, de 6 anos de idade, ela tinha certeza absoluta que se ela se perdesse e ela fosse para a escada rolante, o pai dela ia achar ela lá. Quanto mais será que nós não deveríamos ter certeza da presença de Deus nos acompanhando na nossa vida? Como a gente leu aqui no livro de Josué. O meu pai natural, ele marcava esse ponto de encontro caso a gente se perdesse, porque isso podia acontecer. Por mais atento que os meus pais fossem, podia acontecer de eu me distrair, eles se distraírem e a gente se perder de alguma forma. Mas o nosso Pai Celestial, ele não nos perde de vista. O nosso Pai Celestial, ele sabe onde a gente está a todo minuto, a todo tempo. Não existe um lugar para onde a gente se esconda, se a gente se perca, que ele não possa nos achar, porque ele não nos perde de vista nem um minuto sequer. E a gente, meus irmãos, a gente sabe esse conceito. O crente fala, Deus está contigo, Deus está comigo, Deus está conosco. Isso é quase um bom dia para crente. A gente fala isso o tempo todo para todo mundo. Jesus está com você, se tem uma situação difícil, Jesus está contigo. Beleza, a gente sabe isso enquanto um conceito. Mas o quão conscientes da presença de Deus nós estamos no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, o quão conscientes a gente está de, como disse aqui no texto de Josué, de que o Senhor está conosco. E saber que Deus está conosco deveria mudar a forma como a gente encara a nossa vida e a nossa segunda-feira. Isso deveria gerar em nós mais temor, porque quando a gente sabe que tem alguém nos olhando, às vezes a gente tem um pouco mais de temor, né? Isso deveria gerar um pouco mais de temor, mas também um pouco mais de segurança e um pouco mais de confiança, a gente saber que a presença de Deus está com a gente. E como eu falei, Deus está presente com a gente em vários momentos. Isso, como eu falei, a gente sabe, mas o quão consciente a gente está de que Deus está presente com a gente em novos desafios, como com Josué. Josué estava aqui diante de um grande novo desafio. Ele ia liderar um povo gigantesco. Depois da morte de um dos seus maiores líderes da história de Israel, que é Moisés. E ele tinha esse desafio de não somente liderar o povo, mas liderar o povo enquanto eles iam se constituir enquanto agora realmente uma nação na Terra Prometida. E ele ainda ia encarar vários desafios pela frente, de conquista de territórios, de guerras, de várias coisas que ele ia encarar. E Josué tem aí um novo desafio pela frente. Mas o Senhor diz, eu vou estar com você nesse novo desafio. E a cada segunda-feira, meus irmãos, a gente tem um novo desafio pela frente, uma nova semana, novas lutas, novas necessidades, novos gigantes para a gente derrubar. E a promessa do Senhor é, eu vou estar com vocês nesse novo desafio. O Senhor também promete estar com a gente em momentos difíceis da nossa vida. Em momentos em que a gente está meio sem saber o que fazer, como Daniel, na Cova dos Leões. Todo mundo conhece essa história, né? Desde a menor criancinha conhece a história de Daniel na Cova dos Leões. Então, existem momentos na nossa vida que vão ser difíceis. Existem momentos na nossa vida em que Deus não vai impedir que as coisas aconteçam, mas Ele vai atravessar as dificuldades conosco. Como com Daniel. Daniel, ele foi lançado na Cova dos Leões. Deus não impediu que ele fosse lançado, ele foi lançado. E não só isso, a gente ouve a história, porque a gente já conhece a história, então a gente ouve, Daniel na Cova do Leão, tá bom, deu tudo certo. Mas você imagina, meu irmão, você ser lançado na Cova do Leão e passar a noite inteira com o leão olhando para a sua cara. Confessa, meu irmão, você ia dormir? Você ia, que bonitinho, vou dormir aqui com os bichanos. Não ia. Você possivelmente, se você for como eu, você ia passar a noite inteira olhando para a cara do leão e pensando, será que é agora que ele vai me morder? Será que é agora que eu vou morrer? Porque, meu irmão, não foi 1 hora. A Bíblia vai falar que o rei jogou ele lá e que no dia seguinte ele foi lá. Então, deve ter sido pelo menos aí umas 8 horas. Imagina você passar 8 horas com vários leões olhando para a sua cara e você pensando, será que é agora? A maioria de nós, irmãos, ia ficar, gente, será que é agora que eu vou morrer? Eu não posso cochilar, porque se eu cochilar, o leão vai ver que eu estou cochilando e ele pode achar que eu sou uma presa fácil, então é melhor não cochilar. Vou ficar aqui olhando para o leão, mas não posso olhar muito, porque se eu fizer muito contato com o visual com o leão, ele pode achar que eu estou afrontando ele, pode vir para cima de mim. É melhor arquitetar um plano, mas também não posso arquitetar um plano, porque tem muito leão aqui. A maioria de nós passaria a noite ansioso, preocupado. Será que é agora que eu vou morrer? Será que é agora que o leão vai vir para cima de mim? E a verdade, meu irmão, que a gente não ia ter controle sobre o leão, né? Imagina mas já vários, né? Você vai fazer alguma coisa? Não, o que você pode fazer? No meio de uma cova do leão, nada. Esperar. Esperar que a presença de Deus, aquele Deus que Daniel orou 3 vezes, chorava 3 vezes, podia ser com ele a noite inteira na Cova dos Leões. O que você pode fazer? Dormir tranquilo, como diz a canção. Pode dormir tranquilo, não é isso?
dormir tranquilo, porque você não pode fazer nada. Então, descansa no Senhor, porque a presença dele está com você, mesmo que você caia na cova dos leões e passe a noite inteira com os bichanos, ele vai estar lá com você. O Senhor está presente com a gente em momentos comuns da nossa vida. O Salmo 139 vai falar sobre isso, que o Senhor nos sonda, que nos conhece, que Ele conhece quando a gente acorda, quando a gente levanta. Ele conhece o nosso dia a dia, a nossa rotina, como, por exemplo, quando a gente está, sei lá, dirigindo o nosso carro. Ele está lá com você dirigindo seu carro. Você e eu, meus irmãos, se a gente pega um carro, quem dirige aqui sabe que você às vezes tem um ponto cego. O motorista tem um ponto cego, a gente não consegue ver tudo o tempo todo. No Rio de Janeiro, então, meus irmãos, isso aqui que a gente vê, cidade maravilhosa, esse trânsito maravilhoso, a gente tem ponto cego, tem gente cortando a gente o tempo todo, a gente não vê tudo. Sabe qual é a boa notícia? Deus não tem ponto cego. Deus não tem ponto cego, Ele está vendo tudo, Ele está atento a tudo. Ele vê por onde você passa, por onde você anda, Ele vê tudo. Deus não tem ponto cego. No meio da madrugada, aqui agora a gente tem várias gestantes, pessoas com criança de colo, a igreja está toda preferencial, né? Gestantes, pessoa com criança de colo. No meio da madrugada, as mamães, os papais que acordam de madrugada, 3 horas da manhã, para trocar a fralda. Ou você que tem filhos pequenos, às vezes de madrugada a criança acorda, 3 horas da manhã, quando está todo mundo dormindo, Deus está acordado. Essa é uma verdade simples, mas muito poderosa. Às 3 horas da manhã, Deus está acordado, porque Ele não dorme. Ele não pisca. E o melhor de tudo, sabe o que é, meus irmãos? Você, pai, mãe, se você ficar uma semana com teu filho acordando de madrugada, você não dormiu direito, você vai sofrer os efeitos da famosa privação de sono. Você começa a ficar mal-humorado, ranzinza, com dor aqui, com dor ali. Deus não tem privação de sono. Deus não tem privação de sono, Deus não tem alergia quando o tempo muda. Deus não precisa tomar remédio, Deus não precisa tomar vacina, Deus não precisa tomar suplemento vitamínico. Deus não precisa de nada disso. Ele é maior do que tudo isso. Eu e você, meus irmãos, nós somos implacavelmente afetados pelo tempo. O meu e o seu corpo são desgastados pelo tempo. A nossa mente é afetada pelo tempo. Deus não. Deus não envelhece. Isso é tão simples, mas tão poderoso. Deus não envelhece. Também não rejuvenesce. Ele é. Deus é. Ele não é afetado. Pensa em todas as mazelas que podem acontecer comigo e com você. Deus não é afetado por nada disso. Deus não fica ansioso. Deus não precisa tomar maracujina quando ele está nervoso. Ai, universo, Deus não precisa da maracujina. Deus não precisa de nada disso. Deus é. E esse Deus que cuida de mim e que cuida de você. E por que isso faz diferença na minha e na sua vida? A gente internalizar, a gente meditar nesse conceito. Porque a gente deveria se sentir mais seguro com essa informação e com essa consciência. Mais seguros, mais confiantes, mais despreocupados. Por exemplo, quando alguém... Isso não é para todo mundo, mas algumas pessoas, às vezes, quando estão aprendendo a dirigir, elas gostam de sair com alguém, né? Ai, vou pegar, sei lá, Avenida Brasil pela primeira vez. A pessoa, às vezes, poxa, fulano, você que está acostumado a dirigir, vem comigo. Porque, né, se eu fizer alguma coisa errada, você me ajuda. Enfim, você vai me dando as dicas aqui, os macetes, como faz... E a gente quer alguém do nosso lado para quê? Para nos dar essa segurança. Ou, por exemplo, quando às vezes a gente é mais novo, adolescente, vai, sei lá, começar num ambiente novo, num curso novo. É tão bom quando alguém vai com a gente, né? Ai, poxa, fulano vai estar lá. Fulano não vai poder fazer nada, mas só o apoio moral da pessoa do seu lado, você fala, ufa, pelo menos o fulano vai estar lá comigo. Ou, por exemplo, em situações ainda mais corriqueiras, às vezes você está fazendo uma receita, você liga para sua mãe, para sua avó, para sua tia, e você fala... Mãe, quantos ovos que coloca mesmo? Porque eu não sei quantos ovos coloca, né? E mãe, assim, a pessoa vira mãe, parece que ela já vem com um pacote, né? A pessoa faz pudim, faz um monte de coisa, né? Eu fico assim, não sei dar o ponto da receita, não sei que ponto é esse, mas a mãe sabe. E aí você liga para a mãe e fala, mãe, como é que faz? E você liga porque você sabe que ela sabe. Não sei como ela sabe, mas ela sabe. E ela vai te dar a resposta. Isso traz uma segurança tão grande para a gente, né? Será que a gente não deveria confiar mais em Deus da mesma forma como a gente confia nessas pessoas? Isso é bom, meus irmãos. A gente tem mesmo que confiar nessas pessoas. Como o Igor pregou hoje pela manhã, é importante a gente confiar uns nos outros. Mas será que às vezes a gente não confia mais nesses outros do que no Deus criador de todo o universo, que, como eu falei, não sofre de todas as mazelas que a gente sofre?
a gente devia confiar mais em Deus. Só que tem um detalhe, meus irmãos, a gente confia em quem a gente conhece. Quer dizer, mais ou menos, né? Às vezes a gente confia até em quem a gente não conhece. A gente pega avião e a gente entra e a gente confia que aquele cara que está lá na frente, ele tem as horas de voo necessárias para te conduzir e aquele avião de não sei quantas toneladas vai sair voando e vai chegar do outro lado. A gente confia. Aí você pode falar, não, bebê, eu não confio, eu não gosto de avião, tenho medo de avião, tudo bem. Mas você pega Uber. Ou no Rio de Janeiro, meu irmão. Ah, não pega Uber, você pega ônibus, que é pior ainda, dependendo da linha, ainda é mais emocionante. Aí esse é o nível de confiança mais elevado. A gente confia até em quem a gente não conhece. Mas, de forma geral, na nossa vida, a gente tende a confiar em quem nós conhecemos. E é por isso que a palavra do Senhor vai nos dizer lá em Oséias para a gente seguir e prosseguir em conhecer ao Senhor. Para que quanto mais a gente o conheça, mais a gente aprenda a confiar nele. E, meus irmãos, a gente precisa... Na verdade, assim, o ser humano, a gente tende a confiar em quem a gente conhece porque essa pessoa nos dá provas de que ela é confiável. Né? Você vai se relacionando com a pessoa. Ah, marcou o dia tal, a pessoa apareceu. Você contou um segredo para a pessoa correspondeu, guardou o segredo. E assim a gente vai desenvolvendo essa relação de confiança. A gente confia nas pessoas de cara não pelo que elas são, mas pelas provas que elas nos dão de confiança. Só que, meus irmãos, Deus ele é totalmente confiável. E ele já nos deu provas de que ele é totalmente confiável. Ele já morreu na cruz, meus irmãos, por nós. Não existe maior prova de amor, não existe maior prova de confiança do que alguém morrer por mim e por você. Jesus morreu no meu e no seu lugar. E a gente, muitas das vezes, ainda duvida do amor dele. Porque a gente se acostuma com essa boa notícia, a gente se acostuma com essa boa nova, a gente se acostuma domingo após domingo, como até a Manu falou aqui, a gente se acostuma. A gente se acostuma a vir a louvar, a ouvir que Jesus me ama, eu também amo Jesus, Deus está comigo. A gente se acostuma com verdades, mas o quanto que essas verdades se tornam reais na nossa vida. Deus já deu a maior prova do quão confiável ele é, porque ele morreu na cruz. Deus deu o seu único filho. Meus irmãos, ninguém aqui daria o seu filho para morrer no lugar de ninguém. A gente, às vezes, para doar sangue, já pensa 2 vezes. Se fosse meu filho doando sangue, você já pensa 2 vezes. Quanto mais dá o seu filho para morrer por alguém que não merece, e Deus deu. Será que ele não é a pessoa mais confiável do mundo? Será que a presença dele não vai estar com a gente o tempo todo? Ele deu o seu único filho. E tem mais um detalhe, Deus não é totalmente confiável somente porque ele deu o seu filho, porque isso já é uma prova do quão confiável ele é. Deus é muito confiável porque Deus é santo. A gente cantou aqui nessa noite sobre a santidade de Deus. Deus é confiável porque Deus é santo. Recentemente, eu li um livro chamado Santo, 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 da Jack Hill Perry. E ela trouxe um aspecto da santidade de Deus que eu, particularmente, nunca tinha parado para pensar. Ela relaciona a santidade de Deus com a confiabilidade de Deus. Porque pensa assim, qualquer pessoa, por mais confiável que seja, por exemplo, pastor Alexandre. Pastor Alexandre é uma pessoa que eu confio no pastor Alexandre. O pastor Alexandre é confiável. Mas o pastor Alexandre ainda é um ser humano. E como ser humano que é, ele é falho. Ele pode um dia pisar no meu pé. Ele pode falhar contra mim. Ele pode fazer alguma coisa que me magoe. E pode acontecer, porque o pastor Alexandre é falho, ele é ser humano. Por mais confiável que ele seja, e ele é. Deus é santo. Significa que ele não falha. Significa que ele não pode pecar contra nós. Um ser humano pode pecar contra mim. Isso torna esse ser humano não 100% confiável. Deus é 100% confiável porque Deus é santo. Nele não há erro, nele não há pecado, nele não há atraso, nele não há falha. Por isso que a santidade de Deus deveria nos levar a confiar cada vez mais nele. Quanto mais nós olharmos para essa santidade de Deus, mais temor nós deveríamos ter e mais tranquilidade de saber que esse Deus, que, como eu falei, não envelhece, não adoece, não dorme e que é santo, ele é totalmente confiável.
E é essa presença santa e confiável que ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, temer por quê, meus irmãos? Fica ansioso por quê? O nosso amanhã já está nas mãos desse Deus que é totalmente santo e totalmente confiável. O que cabe a mim e a você é acessarmos essa presença, como a gente cantou, o véu já se rasgou. Hoje a gente tem acesso a essa presença. E o que eu e você precisamos fazer é provar e ver. Deus não precisa dar provas da sua confiabilidade. Nós é que precisamos acessar a sua presença e descobrir o quão confiável, o quão santo, o quão maravilhoso esse Deus é. E essa presença está disponível para mim e para você acessarmos. Porque hoje nós temos acesso a ela e porque o Senhor mesmo já nos garantiu através do seu Espírito que Ele estaria conosco. Hoje eu e você temos o Espírito Santo que nos ajuda, que nos instrui, que está conosco e nós podemos provar e ver dessa bondade, dessa santidade de Deus na nossa vida. Mas a gente sabe, irmãos, que o ser humano é complicado, né? Às vezes a gente dá essas informações aqui, a gente entende na cabeça, mas às vezes para botar em prática na segunda-feira esse conceito, às vezes é meio difícil. E Deus parece que sabia disso quando falou aqui com Josué. Porque ele vai falar que como eu fui com Moisés, eu vou ser com você, Josué. E quando Deus fala como fui com Moisés, o que Deus está fazendo aqui é criando um ponto de referência para Josué. O que Deus está falando para Josué aqui é, lembra dos últimos 40 anos? Josué, lembra dos últimos 40 anos? Porque Josué estava lá, gente. Josué viu o mar abrir, Josué viu o maná, Josué viu nuvem, Josué viu fogo, Josué viu tudo que tinha para ver. Josué viu tudo. Ele estava lá, meus irmãos, na frente, na primeira cadeira, Josué estava lá. Então, o que Deus está fazendo com Josué é falando assim, Josué, lembra dos últimos 40 anos? Ok, eu vou estar com você pelos próximos 40. E o que o Senhor quer trazer à nossa memória nessa noite são esses últimos 40, 30, 10, 20. Que nessa noite, meus irmãos, nós possamos trazer à memória o que nos dá esperança. Porque o que o diabo quer fazer é confundir a nossa mente com ansiedades, com dúvidas, com notícias, meus irmãos. Isso é estratégia antiga. Desde o Antigo Testamento, o inimigo tenta laços e embaraços. Eu já estou citando várias canções, né? O inimigo está tentando laços e embaraços para nos distrair, para fazer a gente perder o foco na presença, lançando... E hoje, meus irmãos, isso aqui é bênção, é bênção. Mas, às vezes, isso aqui também é seta na nossa vida. Porque, às vezes, a gente está de boa, um dia feliz, um dia tranquilo, aí você vê a notícia, tornado na Flórida. Aí, às vezes, a gente fica tipo, meu Deus, tornado na Flórida. Está na Flórida, irmão. Está na Flórida. A menos que a gente tenha algum parente na Flórida, óbvio que a gente se compadece com os nossos irmãos. Mas, às vezes, a gente fica abalado, mexido com um negócio que está lá na Flórida. A gente não tem nem dinheiro para ir lá, irmão. E a gente fica, ai, meu Deus, o tornado na Flórida. Aí você abre aqui o jornal, a notícia essas notícias de economia, o IPC, do ICM, do não sei o que lá, que vai mudar. Você não sabe nem o que é isso. Eu não sei. Eu não sei, a taxa Selic, não sei o que lá, meu irmão, eu não sei o que a taxa Selic me afeta. Me perdoa, pessoal aí da economia. Eu sei que talvez eu deveria ter essa informação, mas eu não tenho. Aí a gente lê, meu Deus, a taxa Selic. E a gente começa a ficar preocupado com a taxa Selic e a gente não sabe nem o que a taxa Selic faz. E a gente começa a ficar preocupado e ansioso com um monte de coisa. E é isso que o diabo quer. Olha aí a taxa Selic, hein? Olha o tornado na Flórida. Olha isso aí. Olha não sei o que lá. É verdade, a gente fica ali, ó. Daniel na cova dos leões, ali, ó, remoendo, olhando para a cara do leão. E o Senhor está falando, ei, traz à memória o que te dá esperança. Ei, vamos lembrar dos últimos 40 anos. Vamos lembrar nessa noite aquela oração que você fez no seu quarto, quando você achou que não ia dar. E o Senhor abriu uma porta onde nem porta tinha. Lembra disso? Lembra daquela hora que você estava passando um sufoco. E o Senhor respondeu, e o Senhor atendeu. Lembra daquela coisa que você orou tanto, tanto, tanto? Aquele sonho que você tinha e que o Senhor tornou ele realidade, que você queria tanto, e hoje você desfruta desse sonho. Lembra
das respostas que você teve. Lembra daquele livramento que era para você ter morrido e não morreu porque foi o Senhor que te guardou? Lembra daquele exame que você foi fazer no médico, que você ficou com muito medo de dar uma coisa muito ruim e nem deu tão ruim assim? Ou você estava curado e você até já se esqueceu? Lembra daquela coisa talvez pequena, você queria tanto comprar um sapato e de repente aquele sapato entrou em promoção e você comprou? Tantas bênçãos, tantas provas que o Senhor nos dá da sua bondade, da sua fidelidade, do seu cuidado sobre nós. E a gente sabe o que a gente faz? A gente esquece. O tempo passa e um novo desafio surge e o diabo fica aqui, ó, fazendo a gente de gato-sapato, com novas informações sobre a taxa Selic. Então se lembra, como fui com Moisés, eu serei contigo. E essa é a promessa do Senhor nessa noite, na segunda-feira, nesse restante de ano que eu sei, meu irmão, chega outubro, tá todo mundo meio cansado, né? Tá todo mundo assim já, tá nos 20% da bateria, ninguém tá aguentando mais, todo mundo já tá sonhando com Natal, o feriadão aí emendado de novembro, quem vai ter, tá todo mundo assim, né? Mas o Senhor tá com a gente até no nosso cansaço. O Senhor é o Deus que está com a gente, Ele é capaz de renovar as nossas forças se a gente estiver disposto a lançar sobre Ele o nosso fardo e o nosso jugo, e Ele nos dá o jugo dEle, que é leve. E que a gente possa aprender desse Jesus, que é manso e que é humilde de coração. E que você faça um exercício não somente nessa noite, mas durante a sua semana. Toda vez que o inimigo lançar setas na nossa mente, tentando nos trazer perturbação, preocupação, ansiedade, esse monte de coisa, que você traga a memória que dá esperança, que você se lembre das orações respondidas, dos livramentos, das portas abertas. Meus irmãos, a gente é tão abençoado. Se você olhar assim, para um minutinho, pensa na sua vida, na sua casa, talvez no seu carro, no seu trabalho. Às vezes esse trabalho que às vezes a gente reclama, mas que a gente orou para ter, né? Ou às vezes esse descanso que você está tendo, você está de férias, não sei. E que glória a Deus, que bom. Esse marido, esposa que está do seu lado, que às vezes cansa a sua beleza, mas que é uma benção, a resposta de oração para a sua vida. Meu marido é a resposta de oração para a minha vida. Às vezes seu filho, que às vezes, esse menino não para quieto, que benção, olha que glória a Deus, que bom que ele não para quieto. Se ele tivesse parado demais, não estava bom. Glória a Deus para essa criança cheia de energia que Jesus te deu, né? Que a gente possa ser grato, porque é isso que o inimigo também quer roubar do nosso coração. A gratidão pelas bênçãos que o Senhor nos dá. E essa semana eu estava até conversando com o Igor sobre aquela passagem que Deus vai falar, se a gente não cuida dos nossos recursos, né, do nosso dinheiro, que é uma coisa tão banal, como o Senhor vai nos dar, às vezes, coisas maiores? Se a gente não é fiel no pouco, meus irmãos, e esse pouco não significa somente dinheiro, tá? Não é só dinheiro. Se a gente não é fiel no pouco, no sentido, se a gente não é grato no pouco, como é que o Senhor vai dar muito para a gente? Às vezes a gente quer, Senhor, eu quero isso, quero aquilo outro. Tá, mas você é grato pelo pouco que você tem hoje? Senhor, muito obrigado, porque eu tenho a minha casa. Senhor, o Senhor sabe que eu queria uma casa com varanda e um closet. É o meu sonho de princesa. Mas, Senhor, obrigado, porque eu tenho uma cama para dormir todas as noites. E a gente trata isso como algo tão pequeno, mas é bênção. É bênção do Senhor sobre a nossa vida. Então, que a gente possa se lembrar dos últimos 40 e ter certeza que nos próximos 40, se assim o Senhor nos permitir, Ele vai estar conosco. E que com isso, meus irmãos, nós possamos descansar e confiar. Como Jesus que dormiu no barco. Essa passagem eu também sei, todo mundo conhece. Mas às vezes a gente conhece o texto, mas a gente não reflete, assim, a gente se colocando na situação. Meus irmãos, às vezes a gente vai passear de escuna em Arraial do Cabo. Aquele passeiozinho, né, de escuna aqui, 50 pessoas na escuna, né, como é que é? E às vezes a gente fica enjoado passeando de escuna em Arraial do Cabo. Eu já fui uma experiência terrível. Foi em Arraial do Cabo, foi aqui na BR de Guanabara, que benção. E um monte de galera passando mal. Eu nem estava tempestade, não, só na volta deu uma balançadinha assim, já tinha gente passando mal. Os discípulos estavam numa tempestade. Não tinha celular, não tinha rádio, não tinha nada. Só tinha o mar, a tempestade. E lembrando que esses discípulos eram pescadores, ou seja, uma galera que estava acostumada com o mar. Ou seja, se essa galera que estava acostumada com o mar estava no meio da tempestade, eles achavam que iam morrer. E o que Jesus está fazendo? Tirando uma soneca. Soneca é bíblico.
Por isso que meu marido às vezes fala, amor, você dorme, parece que tu apaga, tu monta se acabando, você está dormindo. Eu falei, seguindo os passos do mestre. Parecida com Jesus, porque Jesus tirou a soneca em paz e eu vou tirar minha soneca em paz e nada me abala. E literalmente, meus irmãos, parênteses, teve um dia aí que acho que faltou luz na Tijuca. E que faltou luz e o negócio tá apagando, acendendo, não sei o que. O Igor no dia seguinte falou, amor, faltou luz. Eu falei, faltou? Ele falou, faltou, amor, desligou tudo, fez barulho, não sei o que. Eu falei, fez? Não ouvi. Ele, amor, pelo amor de Deus, você estava dormindo na fornalha ardente? Eu falei, tava. Sonecas com Jesus. Mas, meus irmãos, Jesus dormiu no meio da tempestade, porque ele sabia que o barco não ia afundar, porque ele sabia quem controlava tudo. Jesus dormiu na tranquilidade de quem sabe, de quem está cuidando de todas as coisas, como diz o meme, paz terrível, né? Paz terrível, Jesus estava dormindo tranquilo, porque ele sabia que o barco não ia afundar, e que se afundasse também, sei lá, ele ia flutuar, não sei o que ia acontecer. Ele dormiu sabendo que tudo ia ficar bem, porque o Deus que controlava o universo era ele mesmo, né? E que eu e você, a gente possa, a partir dessa palavra, descansar, dormir tranquilo, como Jesus dormiu no barco. E essa paz, essa que é a grande verdade, essa paz do céu que excede todo entendimento está disponível para mim e para você. Não é um negócio que Jesus guardou só para ele, não. Ele falou que essa paz que excede todo entendimento está disponível para mim e para você. Então, por que a gente vai temer? Por que a gente vai ficar tão preocupado, tão ansioso? Meus irmãos, eu sei que faz parte da nossa natureza humana. Eu sei que a gente vai ficar mexido em alguns momentos, mas que a gente possa levar ao Senhor as nossas ansiedades, as nossas preocupações, sabendo que Ele tem cuidado de nós. E aqui nesse texto, como a gente leu, o Senhor fala que vai estar com Josué, mas Ele também fala, seja forte e seja corajoso. Então, se Deus falou para ser forte e corajoso, é igual o médico fala assim, vai ser só uma picadinha. É porque, se o médico falou que vai ser só uma picadinha, vai doer, né? Então, Deus falou assim, seja forte e corajoso. Significa que sim, haveria desafios. Da mesma forma que para Daniel, houve um desafio. Da mesma forma que para José no Egito, houve um desafio. Então, o que Deus está falando é sim, você vai precisar ser forte e corajoso, sim. Meu irmão, a segunda-feira, a terça, essa semana, talvez você tenha desafios. O restante do ano, talvez você esteja cansado e você vai ter que dar aquele gás final para chegar até o final do ano. Você vai precisar ser forte e corajoso. Então, sim, meus irmãos, Deus não oculta de nós a necessidade que nós vamos ter de sermos fortes e corajosos. E sim, meus irmãos, num tempo como o nosso de tanto conforto, de tantas facilidades, em tanto, estou com fome, peço no iFood. Quero ir para não sei aonde, eu peço um Uber. A gente tem tanta facilidade, meus irmãos, que às vezes o desconforto nos incomoda. Mas a promessa do Senhor é que Ele estaria conosco. E é por isso que nós podemos ser fortes e corajosos, porque não vai depender da gente. Fica tranquilo, não depende só de você. Depende de um posicionamento, sim. Mas a força do Senhor vai estar com você. E tem mais um detalhe. O Senhor fala, seja forte e corajoso, ou seja, respira fundo e vai, Josué. Só que Ele faz o seguinte também. Deus pede de Josué um posicionamento. Deus fala para Josué o quê? Você vai ter que meditar na minha lei, de dia e de noite. Você vai ter que falar sobre a minha lei. Você vai ter que andar pelos meus caminhos. Isso é muito importante a gente ter em mente, meus irmãos, porque às vezes quando a gente fala que o Senhor vai com a gente interpreta como, vou arrumar uma ideia e vou pedir para Jesus vir junto. E não é assim que funciona. Às vezes a gente quer a bênção do Senhor e a gente arruma as ideias e está pedindo para Jesus abençoar. E não quer responsabilidade nenhuma nesse negócio. A gente não quer orar, não quer nada. Eu só quero a bênção. Eu quero que Jesus vá comigo na minha bênção. E o que o Senhor fala aqui para Josué, eu vou com você. Mas é o seguinte, você também precisa se posicionar. Você também precisa orar. Deus fala que você precisa... Gente, imagina o seguinte também. Josué não era sacerdote. Josué não era pastor. Josué era um líder militar e político. Era isso que Josué era. Guerreiro. Guerreiro Joacanda aí. É isso que Josué é. Ele estava ali para conquistar território. Estava ali para fazer guerra. Essa era a função de Josué. Mas ainda com essa função, o Senhor fala, você vai ter que meditar na minha lei. Você vai ter que orar, você vai ter que me buscar, você vai ter que andar na minha presença. E, meus irmãos, isso se aplica a mim e a você. Você pode ter a sua profissão. Você pode ser médico, professor, empreendedor, pai, mãe, enfim, o que quer que você seja. Mas você precisa buscar a presença.
Porque Josué, os desafios que Josué teria pela frente tinham um nível espiritual, mas tinham um nível natural, meu irmão, de estratégia militar, de como é que vai, como é que ataca, como é que enfrenta, como é que se prepara, qual a estratégia que tem. E eu e você, meus irmãos, a gente tem desafios no nosso dia a dia. Como é que a gente vai encarar isso? Como é que a gente vai fazer aquilo? Como é que eu vou preparar aquela aula? Como é que eu vou encarar esse meu emprego? Como é que eu vou estudar para esse concurso? Nós temos esse desafio. E o Senhor fala, eu vou com você, mas você também vai precisar me buscar. Você também vai precisar ler a minha palavra. E, meus irmãos, tem muitos desafios na minha e na sua vida que a gente conseguiria resolver se a gente lesse a Bíblia. É isso. Tem muita coisa, meus irmãos, que a gente fica esperando. Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. A gente está esperando uma voz. E amém, Deus pode uma voz. Mas às vezes está na Bíblia. É só abrir a Bíblia e ler. Está aqui a resposta. E a gente só precisa procurar. E a resposta já está aqui. E a gente precisa gastar tempo meditando nessa palavra. O que é meditar? Que a gente crente, a gente tem um problema um pouco com essa palavra meditação. A gente pensa em meditação, a gente pensa em yoga, né? Mas meditar na palavra é ficar refletindo, pensando sobre. Tipo isso que eu fiz, esse exercício agora de pensar. Deus, ele está acordado de madrugada. Nossa, Deus está acordado de madrugada, né? Imagina, se eu ficar acordado de madrugada, eu fico quebrado no dia seguinte. Mas Deus não fica quebrado no dia seguinte. É isso, é você ficar pensando sobre aquilo, ruminando. Da mesma forma que a gente rumina problema, que a gente rumina problema, né, irmão? A Selic aí. A gente rumina problema. Mas meditar na palavra, a gente ficar ali ruminando. O que essa palavra quer dizer? O que isso se aplica para a minha vida? E é isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. Para esses novos desafios que a gente vai ter pela frente, o Senhor quer que eu e você possamos meditar nessa palavra. Que nós possamos entender o que está aqui, como que isso se aplica. E tem um detalhe. Deus fala que para Josué, os seus caminhos vão prosperar e você vai ser bem-sucedido. E a gente ama essa palavra. Ai, vou ser bem-sucedido, vou prosperar. Glória a Deus. Ano de céus abertos. Mas tem um detalhe antes. Deus fala aqui, ó, não deixe de falar na lei, anda pelos meus caminhos. Às vezes a gente quer ser bem-sucedido sem andar pelos caminhos. E nós precisamos andar pelos caminhos do Senhor, tendo a certeza de que Ele está conosco, nos lembrando dos últimos 40 anos. E aí sim, a gente vai ter a certeza de que vai ser bem-sucedido. E Deus, aqui se você ler esse capítulo até o versículo 9, Deus fala, dá essa instrução, essa palavra de encorajamento para Josué. Josué, seja forte, seja corajoso, eu vou com você, medita na minha lei, piriri, pororó. Mas Deus não explica mais nada. O resto do livro de Josué é guerra atrás de guerra, é conquista de território, é desafio para lá, desafio para cá. Deus não explicou nada disso. Deus não mandou print para Josué. A Josué aqui, ó, o inimigo tal, já te mandando um print para você ver a cara dele. Ó, Josué vai ser assim, já vou te mandar aqui o esquema, como é que vai ser, o caminho vai ser esse. Vou te mandar o GPS, o trajeto, como é que é. Jericó tá no meio do caminho, mas tá vendo aqui, ó, já botei aqui para você a rota, como é que a gente vai fazer. Deus não fez nada disso. Deus só falou, seja forte, corajoso, eu vou contigo, confia. Isso deveria nos bastar, irmãos. Saber que Deus vai com a gente deveria ser o suficiente. Falar, tá bom, tô indo. Só que, novamente, meus irmãos, hoje, como a gente tem tudo sob controle, é difícil a gente não ter. Meus irmãos, o que seria da nossa vida hoje sem GPS? Como nossos pais sobreviviam olhando em mapas, né? Pior ainda, antes dos mapas, como é que, sei lá, as pessoas nas grandes navegações chegavam em algum lugar? Não sei. Sei lá, oravam, confiavam em Deus. Não, eu sei que tinha uma matemática aí por trás, bererê, hora de estrela, não sei o quê, mas assim, no último grau, eles não tinham muito controle. Hoje a gente tem GPS, que a gente sabe onde a gente tem que chegar, e tem todo o caminho, e o Waze te mostra o caminho mais rápido, o caminho mais seguro, o caminho mais perigoso, quando tem o Waze mostra tudo. E a gente tem essa sensação de que a gente está controlando alguma coisa, a gente já sabe os próximos passos, né? Só que aqui Josué não tinha os próximos passos, Josué não tinha esse Waze. E, meus irmãos, essa sensação, às vezes, de controle pode estar nos roubando desse lugar de dependência de Deus. A gente, meus irmãos, tem, aspas, controle sobre um monte de coisa que há 100, 200 anos atrás a gente não tinha. A gente tem o Waze, como eu falei, no Google Maps, que mostra onde a gente está. Se você instalar, às vezes, quem tem filhos, isso não é uma crítica, tá? Eu acho saudável, inclusive, a gente mora no Rio de Janeiro, é bom. É aquele negócio que você sabe onde a pessoa está. A gente sabe onde a pessoa está. A gente tem plano de saúde. Hoje, se a gente ficar doente, tem uma Venâncio em cada esquina da Tijuca. É só a gente ir lá, né?
Só que há 100 anos atrás, 200 anos atrás, se a gente tivesse uma febre, uma dor de cabeça, a gente só podia orar. Se você ter uma febre em 1900, significava que você podia morrer. Uma febrinha, meu irmão, uma febre. Não estou falando febrão, uma febre. Já era sinal de, ai meu Deus do céu, pode ser que eu morra. Se hoje, meu irmão, a gente tem 38 de febre, 38, não estou falando febrão, 38. A gente não ora, irmão. A gente vai na Venâncio e compra dipirona. Que a dipirona resolve, né, irmão? Você não precisa orar, tem dipirona. Essa falta de sensação de controle que a gente tem. Não preciso orar. A dipirona vai resolver. Eu não preciso orar para sair de casa. O Waze vai me mostrar o melhor caminho. E essas falsas sensações de controle, às vezes, nos roubam a dependência de Deus. Mas, meu irmão, com dipirona, com Waze, com o que quer que seja, se não for o Senhor por nós, pode ter todo o dinheiro do mundo, pode ter todos os recursos do mundo, pode ter tudo do mundo, não vai adiantar. É o Senhor que cuida da minha e da sua vida. E Ele vai continuar não nos mostrando o plano. E eu acho que às vezes Deus até dá uma risadinha do céu, olhando, falando, tadinho, tá achando que está controlando alguma coisa, olhando no Waze, achando que vai, sou eu que estou guardando. Meus irmãos, Deus não vai mostrar o plano todo para a gente. E, meus irmãos, continuamos com o nosso Waze, facilita. Mas que a gente possa continuar nesse lugar de dependência da presença dEle, sabendo que Ele não vai mostrar o plano todo, mas Ele vai estar conosco durante todo o percurso. Seja no Jordão, seja em Jericó, seja nos novos inimigos, nos novos desafios, o Senhor vai estar conosco em todos esses momentos. E a certeza da presença dEle deveria nos bastar. Só que tem um detalhe nisso tudo. O Senhor falou que iria com Josué. O Senhor falou que iria conosco. A pergunta é, a gente quer que Ele vá? A gente quer mesmo que Ele vá? Abre comigo em Êxodo, capítulo 33. A gente já vai caminhar aqui para o final, mas em Êxodo, capítulo 33, a gente vai ler primeiro do 1 a 3. A Bíblia diz, Depois ordenou o Senhor a Moisés, saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Pula lá agora para o versículo 15. Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envie. O que a gente vê nesse cenário aqui é que, isso, assim, não vou entrar nos pormenores teológicos, de, tipo, Deus estava possivelmente provando o coração de Moisés aqui, mas o que a gente vê nessa passagem é que eles já estão ali pertinho da terra prometida, já estava dando para ver, e Deus falou assim para Moisés, Moisés, a terra está lá, pode ir, a terra está lá, mana leite, mana mel, tá tudo certo lá. Tem mais, eu vou mandar um anjo. Deus ainda falou, vou mandar um anjo na sua frente. Vai resolver todos os problemas com o povo daquela terra. Pode ir, vai estar tudo lá. Pode ir, a bênção ainda está lá, teu sonho já está lá. Pode ir, mas eu não vou. Eita, imagina isso, meus irmãos, o teu sonho, uma coisa que você quer muito, 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 muito. Imagina isso. Alguma coisa que você quer muito, 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 muito. E Deus fala, tá bom, vai estar lá. Vai estar para você, do jeitinho que você quer. Então manda o anjo junto. Mas eu não vou estar lá. Essa coisa que você quer muito, tá bom, vai estar lá, mas eu não vou estar. Quantos de nós, será que a gente não falaria, ah, que pena então, né, Deus? Poxa, foi bom caminhar com o Senhor, obrigado aí por tudo. Né? O Senhor me abençoou muito, obrigado, vou curtir minha terra prometida. E a gente vai se falando, né? Qualquer dia desse a gente se vê, beijo, tchau. Possivelmente muitos de nós, meus irmãos, porque infelizmente é uma coisa que a gente vê muito acontecer. Pessoas que às vezes chegam na igreja quebradas. E aí passam por um processo ali de restauração, a coisa vai ganhando forma, vai ficando tudo bem. E aí quando já está tudo certinho, tchau, Jesus, beijo. Obrigada, hein? E o que Deus aqui falou para Moisés, ele falou, Moisés, eu vou te abençoar,
E tinha, meus irmãos, a bênção ia estar lá, ia estar tudo lá, a terra, os anjos, tudo lá, ia estar tudo lá. Mas Deus falou, eu não vou. E é tão bonita a resposta de Moisés. E é essa resposta que tem que confrontar o meu e o seu coração. Porque Moisés vai falar, a bênção pode estar lá, a terra está lá, mas se o Senhor não for, eu não vou. Porque é mais importante para mim a sua presença. E o Senhor está com a gente do que qualquer outra coisa que o Senhor possa me dar. Será que eu e você temos essa coragem, meus irmãos, de falar para o Senhor, Deus, eu abro mão até do meu sonho, eu abro mão até daquilo que eu mais quero na vida, eu abro mão de tudo, mas fica comigo, Senhor. Eu abro mão do meu recurso, eu abro mão disso, eu abro mão daquilo, eu abro mão, às vezes, de um emprego, eu abro mão de tudo. Se o Senhor estiver comigo, se eu estiver na tua direção, Senhor, eu faço qualquer coisa. Esse era o coração de Moisés, que preferiu ficar no meio do deserto, meus irmãos. E Moisés ficou, tá? Moisés ficou no meio do deserto, com aquele povo perturbando o juízo dele, sem desfrutar da terra prometida. Ele ficou lá, no meio do deserto. Ficou lá. Mas ficou lá porque a presença de Deus estava junto. Será que eu e você, meus irmãos, nessa noite vamos corresponder ao chamado do Senhor? Porque o Senhor falou, eu quero ir com vocês, eu vou estar com vocês. Mas será que a gente vai fazer tanta questão assim da presença dele? Será que a gente vai fazer questão de que a presença dele nos acompanhe? Porque se a presença do Senhor nos acompanhar, meus irmãos, talvez ela vai nos pedir para abrir mão de algumas coisas. Se a presença do Senhor estiver conosco, talvez certos lugares vão começar a se tornar desconfortáveis, certos relacionamentos vão se tornar desconfortáveis, certas palavras vão se tornar desconfortáveis. E nesses momentos, quando começar a ficar desconfortável, será que a gente vai escolher a bênção, o sonho, ou será que a gente vai escolher a presença? Que nessa noite a gente possa sair daqui pensando, confiante, meus irmãos, confiante de que o Senhor vai estar conosco, sim, confiante de que a presença dele vai nos acompanhar, mas que a gente comece a confrontar o nosso próprio coração, se verdadeiramente a gente faz questão dessa presença. Vamos nos colocar de pé.